Amém, queridos? Vamos ler em Êxodo capítulo 33, versículo 1. O tema é: quanto vale a presença? Êxodo 33, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. E isso mais ou menos 6 séculos antes, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe adiante. E por que eles tiraram as joias? Porque eles estavam num período festivo, porque eles saíram de um tempo de escravidão, saíram de 400 anos de escravidão no Egito, e eles estavam realmente vivendo o sobrenatural, porque era cada coisa que acontecia poderosa naquela jornada. Então existia e muito motivo de celebrar ao Senhor. Então eles estavam, principalmente as mulheres, estavam todas ataviadas, os homens também, e eles estavam todos com suas joias, bem vestidos. Mas Deus falou: ei, não é motivo de festejar, não é motivo de celebrar, porque por mais que eu esteja entre vós, vocês não estão correspondendo à minha presença. Vocês são um povo teimoso, que teima em adorar uma imagem, que teima em se desviar dos meus caminhos, mesmo que eu esteja no meio de vocês. Portanto, não mais irei no meio de vocês, não mais estarei com vocês. Então, nesse contexto, Moisés, já tendo saído do Egito, nessa conversa com Deus, recebe essa notícia para continuar a sua jornada até a terra prometida. Só que vemos agora Deus dizendo que a partir desse momento, daquela conversa, um anjo iria com eles, pois Deus não poderia ir mais junto por causa da desobediência, da teimosia, para que o povo não fosse destruído. Só que Deus mantém a promessa. O interessante aqui é que Deus mantém a promessa de que levaria o povo de Israel até aquela terra prometida, até Canaã, até a terra que mana leite e mel, até uma terra ampla, até a terra com frutos gigantes, até a terra que era aprazível aos olhos. A mesma promessa que Deus tinha feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que os levaria a possuir essa terra, Deus estava dando continuidade. Ele falou: eu não vou com vocês, mas o anjo vai. Eu não vou com vocês, mas a promessa continua válida. Então vocês vão sim adentrar nessa terra que eu prometi há muitos antes. Eles continuariam avançando, a terra seria tomada, seria possuída, a promessa iria se cumprir. Não parece algo ótimo? Porque quantos aqui têm promessas? Quantos aqui querem que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Então está tudo certo, as promessas iam se cumprir. Deus falou: aquilo que eu prometi há mais de 600 anos antes, eu vou cumprir através de vocês. O anjo vai adiante de vocês, então tudo aquilo que eu faria, o anjo vai fazer. Fique tranquilo, tudo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele disse, ele prometeu, então ele estava cumprindo. Ele tirou o povo do Egito com mão forte, colocou eles no deserto, guiou eles para o deserto, sustentou eles no deserto. E aqui eles ainda estavam, e estava arrumando, direcionando eles para a terra. Falei: a promessa que eu fiz a vocês vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. É muito bom ter o cumprimento da promessa, amém? Mas para Moisés não. Para Moisés isso não era o suficiente. Olha Êxodo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor:
eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Ele falou um anjo, não falou se era Miguel, Gabriel. Ele falou um anjo. Se bem que alguém enviado de Deus já é suficiente se for representar a Deus. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, se de fato eu alcancei mesmo isso que o Senhor está dizendo que eu alcancei, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te, Deus, lembra-te, esta nação é o seu povo, é o povo que se chama pelo seu nome, é o povo que o Senhor chamou para si, é o povo que o Senhor escolheu, é um povo que se chama pelo seu nome. Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti e eu e teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados eu e o seu povo de todos os povos da terra? Sabe o que Moisés estava falando? Senhor Deus, nós somos chamados o povo de Deus, o povo do Senhor. Mas não é pelo que nós temos ou pelo que nós somos, é pelo fato do Senhor andar conosco. O fato do Senhor andar conosco é que nos distingue. Se somos alguma coisa e se somos o que somos, não é por causa do tamanho da igreja, por causa das paredes, da vibe, da luz, é por causa da sua presença. Se somos reconhecidos como um povo de Deus, é por causa de Deus. Era isso que Moisés estava falando. Senhor Deus, se o Senhor não andar conosco, nós nos tornaremos comuns, iguais a todo mundo que não tem um Senhor. Agora, se o Senhor estiver conosco, é isso que nos distingue, é isso que nos separa. Não nos torna melhor e maior do que ninguém, mas nos torna separado, kadosh. Nos torna alguém posto à parte por causa da nossa sabedoria, por causa do nosso entendimento, eloquência, teologia, não, por causa da presença de Deus. O que nos torna separados, o que nos distingue é Deus, queridos. Não é o que nós achamos que sabemos, mas é o que Deus é, e Moisés sabia disso, a ponto de ele falar, Senhor, por acaso não é pelo fato do Senhor andar conosco que nós somos um povo separado, um povo que se distingue dos outros povos, um povo que tem um Deus que se distingue dos outros deuses? Porque se o Senhor não estiver conosco, eu não quero sair deste lugar. Se o Senhor não estiver conosco, não me peça. Eu vou desobedecer o Senhor se o Senhor me pedir para eu sair desse lugar. Praticamente era isso. Sem o Senhor eu não saio, não me peça para arredar o pé daqui sem a sua presença. Moisés não conseguiu se satisfazer com a ideia de que Deus não iria junto. Quantos de nós, nem ao menos sequer, notamos se Deus está junto ou não nas nossas conquistas, nas nossas trajetórias? Mas Moisés, ele não conseguiu se satisfazer. Quantos projetos, sonhos, realizações que mergulhamos de cabeça, e tem que mergulhar mesmo, querido. Não se doe pela metade, é tudo ou nada. Sociedade, casamentos, pois é, amizades que fazemos só porque tem aparência de piedade. Mas eu vou casar porque ele, além de muito bonito, ele frequenta a igreja. Satanás frequentava o céu, querido, e nem por isso nós precisamos ou devemos nos associar a ele. Porque tem aparência de piedade, porque se parece com algo divino, só porque achamos que os fundamentos desse projeto são suficientes, e embarcamos com tudo, sem fazer ou sem notar que a presença de Deus não estará conosco. Pedimos conselhos a muitas pessoas, ouvimos coaches, ouvimos dicas no YouTube, que, diga-se de passagem, nunca foi tão consultado por crentes como hoje em dia. Mas esquecemos de consultar a Deus. Deus, o Senhor vai comigo? Senhor, isso te agrada? Deus, eu vou me casar. Deus, o Senhor pode fazer parte disso? Um milagre de transformar água em vinho só aconteceu porque Jesus foi convidado para o casamento. Sem a presença de Jesus no casamento não existe o vinho, não existe alegria, não existe o vinho novo, não existe algo novo da parte do Senhor. Então só aconteceu ali porque Jesus foi convidado. Se não fosse convidado, aquele casamento ia ser uma vergonha.
pelo menos a festa. Não nos faça sair desse lugar. Olha bem o que Moisés disse: sem ti eu não irei. Foi esse o clamor de Moisés. E se de fato Moisés não fosse, se ele ficasse ali, estacionasse ali: Senhor, já que o Senhor não vai, então eu vou ficar aqui, não vou sair daqui, não volto para o Egito, mas eu também não vou para a terra prometida. Se Moisés não fosse, ele não veria o cumprimento da promessa, dessa promessa que há mais de 650 anos estava sendo já feita. Ele não veria o povo tomando posse daquela terra que por séculos estava prometida. Mas para Moisés a presença de Deus valia mais do que as promessas. Para Moisés a presença de Deus valia mais do que as promessas de Deus. Senhor, se for escolher entre o cumprimento da sua promessa e o Senhor, eu escolho o Senhor. Se for escolher entre os meus sonhos e o Senhor, eu fico com o Senhor. E eu pergunto para você: quanto vale a presença de Deus para você? Todos nós, se tivéssemos oportunidade de responder agora no microfone, qual que seria a nossa resposta? Vale tudo, Alex. Vale tudo. A presença do Senhor vale mais. Tem até uma música: sua presença vale mais que a vida, que o ouro, que o dinheiro, que os prazeres. Mas na nossa vida cotidiana isso é uma verdade. Porque nós somos muito bons em cantar, vagarosos em agir conforme com o que cantamos. Para Moisés a presença de Deus valia mais do que as promessas. Sabe o que ele está dizendo? Senhor Deus, eu sei que o Senhor está continuando a cumprir com aquilo que o Senhor disse. Eu sei que se o anjo do Senhor vir com a gente, nós vamos entrar nessa terra. Os povos inimigos serão expulsos, nós nos estabeleceremos neste lugar. Mas eu não quero que essa promessa se cumpra sem o Senhor. Então não cumpra a promessa, desde que o Senhor fique aqui. Ou vá com a gente, ou vá comigo. Eu não preciso de cumprimento de promessa sem o Senhor. Eu não preciso alcançar os meus objetivos sem o Senhor. Eu não posso. É uma regra de vida. Moisés demonstrou que ele amava muito mais a Deus por quem ele era do que por aquilo que ele podia fazer. Então, por mais que a gente responda: não, a presença de Deus vale tudo, Ele é tudo na minha vida, Ele é o alfa e o ômega em mim, antes de tudo eu escolho Ele, depois de tudo continuo escolhendo Ele. Quanto vale a presença de Deus? Para Moisés valia mais do que a promessa. Para Pedro valia mais do que a segurança no barco no meio de uma tempestade. Para Paulo valia mais do que a reputação, a ponto de dizer que ele perdia tudo, considerava tudo como perda diante do conhecimento de Deus. Para Mateus valia mais do que as riquezas, porque ele, sendo cobrador de impostos e ficando com uma parcela dos impostos a qual ele cobrava, ele era muito rico. Mas ao receber o chamado de Jesus: segue-me, ele abandonou tudo e foi. Para Zaqueu valia mais do que o desafio de subir numa árvore por causa da sua baixa estatura, mas ele queria ver Jesus. Só que para Moisés não valia apenas mais do que a promessa, valia mais do que a sua própria vida. Êxodo 33, 18 ao 20. Então Moisés disse: olha como ele era ousado. Moisés era alguém muito ousado. Só que a ousadia de Moisés era fruto de intimidade. Olha o que ele pede. Ele já tinha pedido para que Deus mudasse de ideia quanto a ir com eles, amém? Agora ele pede outra coisa: peço que me mostres a sua glória. Só isso. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o meu nome, ou o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. E a gente sabe o desfecho dessa história. Moisés desceu com o rosto brilhando. Por quê? Porque ele viu a glória do Senhor, ainda que não pela face, mas pelas costas. Mas ele sabia do risco de vida que ele estava correndo. Só que Moisés não interrompeu o Senhor em nem um minuto. Talvez se fosse o Alex, falou: Alex, se você ver a minha glória, você vai morrer. Espera aí, Jesus. Senhor Jeová, vamos com calma. Eu tenho bastante tempo de vida, eu tenho meus filhotes para criar, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou novo. Então, nem estou com pressa de ver a sua glória. Eu vou ver a sua glória mesmo na glória.
então deixa para lá, né? Esse negócio de morrer não é muito legal, deixa eu descer aqui desse monte e vida que segue. Não, Moisés não interrompeu nenhum momento Deus falando. Nenhum momento Deus falando do preço de vê-lo. Por quê? Porque para Moisés a presença de Deus valia mais do que a própria vida. Para Moisés contemplar a face de Deus, para Moisés alegrar o coração de Deus, tocar o coração de Deus, valia mais do que a própria vida, valia mais do que tudo que ele tinha. Para nós muitas vezes a presença vale menos do que os nossos prazeres, vale menos do que a nossa razão, porque a gente precisa ter razão a respeito daquilo que a gente sabe, ou acha que sabe. Eu preciso ter razão a respeito da minha verdade, ainda que a minha verdade vai de contra a verdade de Cristo, que na verdade é a única verdade. Para nós muitas vezes vale menos que os nossos sonhos. Afinal eu batalhei tanto, afinal eu me dediquei. Poxa, e o Senhor não quer ir comigo só por causa disso? Não, eu vou mesmo assim, porque os meus sonhos são fruto da minha construção e do meu empenho. E abandonamos a Deus por causa dos sonhos. Cantamos que a presença dEle vale mais, mas na oportunidade de realizar os nossos sonhos, nem nos importamos com a presença dEle. Para nós muitas vezes vale menos do que a nossa felicidade, porque o importante é ser feliz. Nada errado se te faz feliz. Frases de Facebook. E frases como essa de Facebook muitas vezes têm entrado em nosso coração muito mais do que versículos bíblicos que produzem vida. E a gente acredita em mentiras como essa. Nada errado se te faz feliz. O quê? Uma felicidade que não calcula o fato de Deus estar conosco ou não. Não é felicidade, querido, é enganação, é ilusão. Se eu estarei feliz, então eu preciso saber quais são os critérios de felicidade de acordo com o reino de Deus. E se você quer saber, Mateus 6, a Bíblia, como a gente conhece, fala bem-aventurados. Outras versões falam felizes. Felizes os que choram, felizes os pobres de espírito, felizes os misericordiosos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que forem vituperados, perseguidos por causa do meu nome, felizes. O motivo de felicidade do reino nem sempre está correlacionado com o motivo de felicidade terreno, natural. Só que em nome de alcançar a nossa felicidade, em nome de alcançar as nossas aspirações, muitas vezes não convidamos Deus para esses projetos. Muitas vezes a presença vale menos que o nosso rancor. Deus diz para perdoar, mas eu quero manter o rancor. Eu quero estar no direito de ofensa. Mas e o perdão, querido? Não, o perdão é com Deus. Quem perdoa é Deus. Já ouvi crente falando isso. E eu creio que eu também já falei isso. Porque eu queria o direito da ofensa. Só que o rancor é um berço bem acolchoado que Satanás nina a gente enquanto acha que dorme, mas na realidade ele está nos enredando. Vale menos, né? A presença de Deus vale menos que o nosso perdão, que o nosso rancor, que o nosso direito de ofensa. Vale menos do que uma música secular, do que uma roupa que não condiz, do que lugares que não precisam ser frequentados. Alex, mas todas as coisas me são lícitas. Termine de ler o versículo, mas nem todas convêm. E esse é um assunto que ainda é polêmico e eu não sei o porquê. Eu não consigo me imaginar ter uma aliança com a Thaís e querer que ela fique em paz quando as palavras lisonjeiras e de elogio que eu digo a ela, eu dizer para outra pessoa e querer que ela fique tranquila. E quando nós entendemos que música serve para louvor, serve para adoração, serve para devoção e elogio, e se temos uma aliança com Deus, como que nós conseguimos fazer isso fora dessa aliança?
e permanecermos tão tranquilos. Salmo 103, versículo 1. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim. A música que nós ouvimos bendiz ao nome do Senhor, porque a música ela trata, ela age, ela se movimenta principalmente na alma, que é aonde nós sentimos as sensações, os prazeres. Só que o salmista Davi está nos ensinando: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo é tudo, querido, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tem filmes que nem pula. Vou assistir todos, eu tenho maturidade para assistir, mas está engolindo lixo. Música secular ouvindo lixo. E eu não estou aqui defendendo toda a música gospel, porque tem música gospel que nem deveria ser chamada de gospel, porque incita a rivalidade, incita a vingança. Alex, o que eu devo ouvir? Pelo menos tem que ter duas coisas. Uma delas, se tiver as duas, legal, mas a primeira precisa ter numa música. Ela precisa ser cristocêntrica. Ela precisa estar envolta de Jesus. Jesus precisa ser o eixo central da adoração, porque Ele é o eixo central da humanidade. Segundo, se ela for falar de nós, que fale da nossa miserabilidade, que fala do quanto eu necessito da glória, da presença e da misericórdia de Deus, porque eu tenho uma natureza caída. Agora, se ela falar dos outros, os outros vão te ver e vão se arrepender porque não te ajudaram, vão ter que te olhar de binóculo porque você vai subir aos céus. Isso é lixo, não edifica. E por que nós vamos gastar, queridos? A vida cristã não é fácil, a gente gasta tempo com coisas que não edificam. Pior, gastamos coisas que nem perguntamos: Deus, o Senhor se agrada do que eu estou ouvindo? Eu consigo bem dizer ao Senhor com o que eu estou ouvindo, com a roupa que eu estou usando, com o lugar que eu estou frequentando, com a palavra que eu estou falando, com as atitudes que eu estou tendo? Eu consigo bem dizer ao Senhor, porque é tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Alex, mas não tem nada a ver, é só um detalhe. Jesus advertiu: ei, acautelai-vos dos saduceus, dos fariseus. Por quê? Porque eles têm um fermento, e um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento compromete toda a massa. E as más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo de ruim que a gente pode consumir agora corrompe aquilo que foi construído por tempos. Princípios familiares, princípios bíblicos que estão sendo impressos em nossa vida através de uma boa família, estão sendo destruídos por conversas numa roda da qual nós nem deveríamos nos assentar. Então nós precisamos mesmo de fato medir se quando cantamos: Senhor, o Senhor vale tudo, a sua presença vale mais. Será mesmo? Versículo 2: bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, se a minha alma quer cantarolar algo, se ela quer expressar algo, então eu vou expressar gratidão, porque eu tenho motivos de sobra para ser grato a Deus. Versículo 3: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Enquanto graça é aquilo que nós não merecemos, e Ele nos dá o que nós não merecemos. É o favor imerecido, e misericórdia quando Ele não nos dá o que nós merecemos, quando Ele nos livra de receber aquilo que nós merecemos, com uma condição. E qual é a condição? Versículo 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, ou seja, ela tem a mesma característica de Deus, o mesmo atributo de Deus, é eterna. Sobre quem, Alex? Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e cumprem. Então nós guardamos a aliança do Senhor, amém? Nós tememos o Senhor, amém? Nós fazemos de tudo para que essa aliança nossa com Deus não seja violada. Então a promessa de Deus de que a misericórdia dele é de eternidade a eternidade se cumpre em nós. Então se cumpre em nós quando nós bendizemos ao Senhor, quando o nosso prazer está diante de Deus, se cumpre em nós.
Filipenses 4:8. Não vamos parar por causa da chuva. Estão me ouvindo bem? Lá no fundo, ok? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos parafrasear para a nossa realidade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, vistam isso, ouçam isso, falem isso, hajam nisso, toda a sua vida, tudo aquilo que você produz, principalmente quando está longe das pessoas, longe dos seus irmãos, que seja isso, porque muitas vezes cantamos a sua presença vale mais, Senhor, só que emprestamos a nossa língua para Satanás, para fofocar, para ficar levando discórdia, para ficar falando mal das pessoas. É incompreensível um cristão que diz nasceu de novo ser fofoqueiro, porque isso é abominável no mundo, quanto mais no reino de Deus. Isso é abominável lá fora, quanto mais aqui dentro, querido. Quanto mais aqui dentro. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nós servimos a um Deus que é o caminho, verdade. Ele é a verdade. Alex, mas o que eu falei foi verdade. Você falou nas costas da pessoa, então é murmuração, é fofoca. A verdade, ela é justa. Então nós precisamos ser justos, querido. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E geralmente nós falamos aquilo que nós estamos pensando. Então nós precisamos sim produzir de acordo com o que ocupa os nossos pensamentos. E o que precisa ocupar os nossos pensamentos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É isso que precisa ocupar os nossos pensamentos. Só assim nós conseguiremos bendizer ao Senhor, e tudo que estiver em nós e que existir em nós, bendirá o Senhor. Todas as áreas, somente quando nós estivermos com o nosso pensamento cativo ao Senhor, não emprestando ou alugando certas áreas da nossa mente para que outras coisas que não estão dentro da aliança com Deus ocupem. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos, alugamos partes, lacunas da nossa mente para coisas fora da aliança. O que ocupa os nossos pensamentos, o que ocupa o nosso tempo, bendiz ao Senhor? Conseguimos de fato cantar ao Senhor dizendo: tudo que é em mim bendiz o seu santo nome, Jesus. O que eu ouço bendiz o seu santo nome, Jesus. O que eu visto bendiz o seu santo nome, Jesus. O meu comportamento bendiz o seu santo nome, Jesus. O que eu falo bendiz o seu santo nome, Jesus. O que eu vejo bendiz o seu santo nome. Tudo que há em mim bendiz o santo nome do Senhor. Amém, querido? Esse é o desejo do coração de Deus. Alex, mas eu sei que eu fiz até algumas dessas coisas, dei um tropeçãozinho, eu vi uma manita, está amarrado em nome de Jesus, queimado por dentro e por fora. Assisti uns filmes de voodoo, de satanismo. Parabéns. Abriu a porta da sua casa e o diabo não pediu nem licença. Mas eu sinto que a presença de Deus está comigo ainda. E quem disse que a presença de Deus serve apenas para nos acompanhar? Em nenhuma parte da Bíblia. A presença de Deus serve para nos acompanhar. É mais do que nos acompanhar. A presença de Deus serve para nos aprovar. Ele estava comigo quando eu fiz isso, ok, mas Ele aprovou? Ele estava comigo quando eu escolhi a minha esposa, mas Ele aprovou? Ele estava comigo quando eu fiz esse negócio, mas ficou preocupado com a companhia ou com a aprovação? Se nós ficarmos preocupados apenas com a companhia de Deus, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, querido. Mas se nós nos preocuparmos com a
aprovação de Deus, então tudo começa a ser diferente. E é simples entender isso. Todos nós gostamos de ouvir de alguém, principalmente de pai, avó, mãe: Deus te acompanhe, meu filho. E a gente: amém, glória a Deus, aleluia. Agora imagine se a gente fala: que Deus te aprove, meu filho. A gente já fica pensativo: meu Deus, porque eu sei o que eu fiz, e eu sei que talvez Ele não aprove. Percebeu a diferença entre apenas acompanhar e aprovar? E por que Ele também está para nos aprovar? Êxodo 33:17. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você me falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu te conheço pelo nome. Farei isso que você pediu, Moisés, porque você foi aprovado, porque você encontrou favor diante de mim, você encontrou um lugar em mim onde recebe aprovação, e por causa da aprovação eu te conheço pelo nome. Um tema que passeou bastante no Brasil, principalmente nos retiros e algumas conferências: identidade. Quem você é? Quem você acha que é em Deus? E amém, temos fundos de verdades aí nessas perguntas, e precisamos descobrir sim essas respostas. Mas sabe o que é a descoberta da identidade plena? Quando Deus sabe quem você é, quando Ele te chama pelo seu nome, quando um dia Jesus disser: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que está pronta já desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu te conheço. Então a presença de Deus, querido, é para aprovação. Deus está na minha vida, glória a Deus, mas Ele me aprova? Deus está na minha empresa, nos meus negócios, nos meus projetos, nas minhas sociedades, glória a Deus, mas Ele aprova? Deus está no meu namoro, no meu noivado, mas Ele aprova? Será que de fato Ele aprova? Porque na macrovisão do que a gente está vendo aqui, o anjo de Deus representava a presença de Deus. O anjo de Deus representava a presença de Deus. Só que para Moisés é: Senhor, se eu achei de fato graça aos seus olhos, se de fato eu alcancei favor diante de ti, o Senhor me conhece pelo nome, eu quero o Senhor, eu não quero um anjo. Eu quero a sua presença, eu não quero um anjo. E Moisés teve o seu pedido realizado, sabe por quê? Porque ele foi aprovado. Só que Moisés não teve apenas os pedidos que a gente leu aqui. E quais foram os pedidos que a gente leu? Quais são? Pedido para que Deus mude de ideia. Você já parou para pensar nisso? Pedir para que Deus mude de ideia. Olha a intimidade que um homem que não vivia no tempo da graça tinha, mesmo que a Bíblia diz que ele achou graça diante do Senhor, de pedir para que Deus mude de ideia. O Senhor disse que enviaria um anjo. Eu quero o Senhor. Segunda coisa: Senhor, eu quero ver a sua glória. Ninguém pode ver minha glória e viver, mas eu quero ver a sua glória, ainda que seja pelas costas, eu quero viver. Vou lhe atender, Moisés. E fora isso, no contexto, alguns capítulos antes, porque Deus estava irado com esse povo, porque Moisés estava falando com Deus no Sinai, e o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E numa certa conversa com Moisés, Deus falou: Moisés, sabe a promessa que eu tenho aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de que eu faria deles uma grande nação, nação cuja qual você pertence? Sim. Então eu quero revogar isso aí. Eu vou riscar esse povo da terra e farei de você, Moisés, uma grande nação. Eu vou riscar o povo da terra e farei de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés podia dizer, né? Chegou o meu dia. Quem me viu na prova e não me ajudou, vai me ver na bênção, vai se arrepender. Fui reconhecido. Não, Moisés, Deus, se o Senhor não pode perdoar o pecado desse povo, então risca o meu nome do teu livro. Deus falou: ninguém pode. Uma alma que não pecar não pode ter o nome riscado do seu livro. Vamos continuar com o projeto, Moisés. Por que Moisés conseguiu êxito? Porque ele foi aprovado. Sabe por que muitas vezes nós oramos e achamos que oramos com fé, oramos veementemente, oramos com intensidade, oramos várias vezes, repetimos, esquecemos, repetimos de novo, e muitas vezes nós não alcançamos, porque fomos reprovados,
Porque nós não estamos aprovados por Deus, porque nós não colocamos a presença dEle como um valor inestimável no lugar mais alto na nossa vida. Trocamos o Senhor por muitas coisas e ainda queremos que Ele nos conceda as coisas do alto. Alex, mas se eu fui reprovado, o que eu preciso fazer? Busca de novo, querido. Coloque Jesus no lugar mais alto. Coloca Ele num lugar que ninguém pode alcançar. Nós não precisamos ter medo de ser reprovados. Nós precisamos ter medo de não andar com Deus e não ser aprovado por Ele. Não tem a ver com ser reprovado, querido. Eu já fui reprovado de ano, isso não me impediu de me formar. Muitos aqui eu sei que já foram reprovados de ano e conseguiram se graduar. Então a questão na reprovação é o quanto existe em nós um desejo de alcançar e tocar o coração de Deus, de alcançar o favor dEle, de achar graça aos olhos dEle, de colocar de fato e de verdade Ele em primeiro lugar e como consequência disso sermos aprovados. Se coloque de pé, querido. Não precisamos ter medo de ser reprovados. Precisamos ter medo de não andar com Deus, de andar sem a presença de Deus, a ponto dela valer mais do que tudo, nem que nos custe a vida. Nem que nos custe a vida. Muitas outras vezes, coisas valeram mais do que a presença de Deus, querido. Às vezes a gente até trocou a presença de Deus por coisas, por correr atrás de dinheiro. Muitas vezes a gente desvalorizou, depreciou a presença de Deus, porque a gente quis insistir numa verdade que era só nossa, mas não tinha nada a ver com Deus. Muitas vezes a gente trocou a presença de Deus por anseios egoístas que faziam a gente pensar somente em nós. Mas Deus quer reposicionar isso em nosso coração. Deus quer nos dar graça para estar neste lugar. Quando Moisés falou: Deus, eu quero ver a sua glória, Deus falou: Moisés, eu vou colocar você num lugar perto de mim. Sabe por que Deus disse isso a Moisés? Porque do lugar que ele estava, da forma que ele estava, não era possível ver a glória. Mas ele falou: eu vou colocar você num lugar perto de mim. Ei, o desejo de Deus é de colocar você num lugar perto dele. E ele falou mais: e colocarei você sobre a rocha, sobre uma rocha, e cobrirei essa rocha. Então quando eu estiver passando, eu descobrirei, eu revelarei a minha presença, a minha glória, e você me verá. Não verá a minha face, mas me verá. Quem é a rocha, querido? Jesus. Deus estava falando: Moisés, eu tirarei você do lugar que você está e te colocarei sobre a rocha, sobre Jesus. E através da ruptura que existe nessa rocha, você verá a glória. Se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, então tudo se estabelece. Mais ainda, lembra de quando Jesus foi chamado para curar a enfermidade do seu amigo Lázaro? Ele demorou 4 dias, e quando chegou no vilarejo, as suas irmãs disseram: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse: se vocês crerem, vocês verão o que Moisés pediu para ver. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês se posicionarem, se você mantiver firme a aliança, intacta a aliança comigo, porque crer é mais do que acreditar, é abrir mão de tudo que nós conhecemos e cremos por causa da fé em Cristo Jesus, querido. A fé é muito mais do que acreditar em algo, é cancelar qualquer outra coisa que possa competir com Cristo. Se você crer, você verá o que Moisés pediu para ver. Se você crer, você verá a glória de Deus.
E foi isso que aconteceu. A gente sabe que Moisés desceu daquele lugar com o rosto todo brilhando, porque através da fenda daquela rocha, através de Jesus, nós conseguimos ver a glória de Deus. O que foi prometido e desejado a Moisés se cumpre em nós, porque o mistério que estava oculto desde os séculos e séculos passados se revelou ou chegou até nós. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Mas a questão é o quanto nós estamos dispostos a viver com a presença no lugar mais alto. A ponto de abrir mão daquilo que convém, de tudo que é lícito e até daquilo que convém por causa de Deus. Alex, mas tem coisas que convém, sim, mas até tem coisas que convém que já não convém mais por causa do desejo que eu tenho de estar próximo de Cristo. Até algumas coisas que convém, que até não fazem mal, mas que eu abro mão para conhecer mais aquele que já me conhece pelo nome. Deus está nos levando a um nível mais profundo de intimidade com Deus, de um nível de intimidade tal qual Moisés. Deus, eu sei que essa é a sua decisão, mas se eu chegar graças aos seus olhos, Pai, faz isso. Se eu conheço mesmo, se o Senhor disse isso, que o Senhor me conhece pelo meu nome, que eu achei favor diante do Senhor, faz isso, Pai. Faz isso, Deus, porque para mim a sua presença vale mais do que a minha vida. Eu sei que eu coloquei muitas vezes os meus desejos, os meus prazeres, os meus sonhos sobre a sua presença, mas Senhor Deus, a partir de hoje eu quero inverter isso. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não for ao meu casamento, eu não casarei. Se o Senhor não for à minha empresa, então eu não vou empreender. Se o Senhor não se sentar comigo, com os meus amigos, então não sentarei a essa roda. Eu não vou me deter nas rodas onde o Senhor não se detém. Eu não estarei em caminhos onde o Senhor não caminha. Eu preciso estar onde o Senhor está. Eu preciso fazer o que o Senhor faz. Eu preciso te imitar em tudo, Senhor. Então nós precisamos, querido. Então se você deseja, se você é alguém assim como eu, que reconhece, que essa palavra quebrou meu coração, que precisa colocar Deus de novo no lugar que só Ele pode estar, cercar essa aliança de uma forma intacta, que ninguém possa transpor ela, então eu quero orar contigo, querido. Se você, assim como eu, também reconheci que eu permiti sim que algumas coisas, alguns sofismas, algumas atitudes entrassem entre o meu relacionamento e Deus, coisas que eu nem perguntei se Deus queria que eu fizesse, e eu fiz. Então se você, assim como eu, precisa novamente considerar a presença de Deus e a aprovação de Deus, que é o resultado que a sua presença traz, a aprovação. Se nós precisamos encontrar um lugar onde Deus nos aprova, não é a só vibe da sensação de que Deus está conosco, um arrepio de que Deus está conosco. É muito bom, isso tudo vai ter sim, porque o nosso corpo carnal não suporta a glória de Deus, mas não é somente para a companhia que nós temos a presença, é para a aprovação de Deus. E muitas vezes nessa aprovação Ele vai reprovar alguns itens, alguns critérios, e está tudo bem, porque se Ele está reprovando, se Ele está riscando, se Ele não está dando cheque em alguns itens na nossa vida, é porque Ele quer reescrever isso de uma forma que glorifique o nome dEle. Deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair sem Tua presença. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai.
pedindo perdão, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Pai. Não fizemos caso da Sua presença quando tomamos decisões acerca das nossas vidas. Não te convidamos para, Pai, fazer parte, Senhor, dos nossos projetos, porque no fundo sabíamos que seríamos reprovados pelo Senhor. Mas, Senhor Deus, nós queremos achar graça aos Seus olhos, Pai. Aos Seus olhos, Senhor Deus. Pai amado, nós precisamos, Senhor, nos contristar, Pai. Quebrantar o nosso coração, Deus. Porque sim, muitas vezes as nossas atitudes entristeceram o Senhor, Pai. Porque em nome daquilo que eu acho, em nome daquilo que eu penso, nós não ligamos para o que o Senhor pensa, Pai. Em nome daquilo que eu acho que não tem nada a ver, nós não conseguimos entender a Tua perfeita vontade, Deus. Nós não conseguimos buscar a Sua aprovação para as coisas que nós decidimos fazer, Pai. Mas a partir de hoje, Deus, nós estamos aqui pedindo a Ti, Pai. Não nos faça ir a lugar algum se a Sua presença não for conosco. Eu sei que esse é o Seu desejo, mas a partir de agora esse é o nosso desejo. Esse é o nosso coração, Pai. Esse é o nosso desejo, de que o Senhor esteja conosco, Pai amado, em todos os momentos. E se houver lugares, se houverem coisas, músicas, filmes, roupas ou qualquer outra coisa que não seja aprovado por Ti, nós não queremos. Nós rejeitamos, nós renunciamos a tudo aquilo que vem até nós, que não seja pelo Senhor, que não seja por Ti, que não seja aprovado por Ti, Pai. Sem Ti, Pai amado, nós não iremos a lugar nenhum, Pai. Nós ansiamos pela Sua presença, nós clamamos por Ti, Pai. Nós clamamos por Ti, Pai amado, porque a Sua presença vale mais do que a nossa própria vida. Vale mais do que os nossos sonhos, vale mais do que os nossos projetos, Pai. Vale mais do que as nossas conquistas, do que as nossas aspirações. Pai amado, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se o Senhor não for conosco, não nos faça empreender nada. Se o Senhor não for conosco, não nos faça pisar em lugares, Pai. Que a Sua presença seja continuamente conosco, porque sem Ti não iremos, Pai. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei. Se coloque de pé, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. O desejo de Deus sempre foi nos aprovar. O desejo de Deus sempre foi que a gente encontrasse um lugar perto dele, ao lado, junto. Se nós não estamos neste lugar, nós precisamos entender que foi falha nossa, foi uma atitude errada nossa, foi uma escolha errada nossa, foi uma decisão errada nossa. Assim como Sansão escolheu uma mulher errada para si, foi traída por essa mulher. Por causa dessa traição, quando ele revelou um segredo, quando ele abriu a aliança que ele tinha com Deus, para que alguém de fora entrasse, alguém que não poderia ter entrado, mas entrou. Então essa traição causou o fracasso de Sansão. Rasparam-lhe as tranças, você conhece a história, está em Juízes. Furaram-lhe os olhos, tiraram a visão dele. Uma decisão errada pode fazer a gente perder a visão, pode fazer a gente perder as forças do Senhor. Levaram ele como escravo e um bobo que pudesse divertir as pessoas lá no templo de Dagon. Mas o cabelo de Sansão voltou a crescer.
isso não representava apenas o processo natural, isso representava a misericórdia de Deus, que é de eternidade a eternidade. Porque quando essa misericórdia encontra um coração arrependido, Ele faz nova todas as coisas. E por conta disso, por causa desse arrependimento e desse lugar de arrependimento que Sansão encontrou, Deus restaurou a força a Sansão. Deus restaurou a aliança a Sansão. E Sansão conseguiu fazer muito mais no dia da sua morte do que toda a sua vida. Talvez você esteja aqui comigo aqui na frente, porque você errou, porque você pisou na bola e entristeceu o Espírito Santo do Senhor. Mas ei, o cabelo de Sansão voltou a crescer. A misericórdia de Deus é de eternidade para eternidade, para aqueles que guardam a aliança. Alex, mas eu não guardei, mas você tem o desejo de guardar? Fecha de novo esse jardim, fecha de novo essa aliança e fala: Deus, é só entre eu e o Senhor. E Ele começará a restaurar todas as coisas, a fazer nova todas as coisas, em nome de Jesus. E eu queria fazer um pedido aqui. Permaneço aqui, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Se por acaso você está aqui hoje pela primeira, segunda, ou frequenta aqui já há algum tempo e nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou talvez você já caminhou com Ele, mas hoje você se encontra afastado, mas deseja reconciliar ou se entregar a Jesus nessa noite, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar contigo. Se você está aqui e deseja que essa presença da qual nós falamos esteja contigo, aprovando e confirmando seus passos aonde você estiver, querido. Se você deseja se entregar a Jesus, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar contigo, nós queremos selar esse momento com você. Se você está aqui, talvez aí em alguma cadeira onde eu não esteja vendo, mas Deus está. Se você está aqui, querido, e deseja reconciliar com Cristo ou entregar-se a Cristo, só fazer um sinal com a sua mão. Amém. Amém. Cremos que todos já fazem parte dessa família. Vamos encerrar orando, querido. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos o seu nome, porque Tu és bom, Tu és poderoso, Pai. Reafirmamos nossa aliança contigo. O Senhor é imutável, mas infelizmente nós não, Pai. Nós muitas vezes mudamos. Mas, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que essa semana, Pai, seja produtiva aos seus filhos, mas não apenas produtiva, que o Senhor faça parte de cada um dos dias dessa semana, Pai. Senhor Deus, que os seus filhos consigam calcular o valor da sua presença, Senhor Deus, em cada momento, em cada decisão, em cada passo que eles puderem dar, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Guarda-os no seu nome, abençoa-os, Senhor Deus, e cumpre o seu propósito neles e através deles, para a glória do seu nome, Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.